pessoal, eu sou a Vadak e esse é o Lendo Livros. Bom, pessoal, esse Lendo Livros, ele é um Lendo Livros especial. Por quê? Porque eu vou falar de um livro que eu já li há muito tempo e não de um livro que eu acabei de ler, né, recém terminei. Por que ele vai ser um Lendo Livros especial e por que eu tô falando de um livro que eu reli há muitos anos? Porque estreou nessa sexta-feira, dia 12 de outubro, no Netflix, a primeira temporada da série A Maldição da Mansão Hill, ou The Haunted The Hill House. E essa história, essa série, ela é livremente inspirada nos personagens da Shirley Jackson do livro Assombração na Casa da Colina, em uma das traduções aqui no Brasil. Esse livro, gente, foi escrito em 1959 pela Shirley Jackson. Ela é uma escritora americana que ela costumava escrever romances de horror e de mistério. Ela escreveu muitos contos, muitas novelas e vários deles aqui no Brasil são muito difíceis de encontrar. Na verdade, se não fosse a Dark Side relançar alguns dos títulos, ou então trazer pela primeira vez, muitos de nós não teríamos a chance de conhecer a Shirley Jackson. O livro mais conhecido dela aqui no Brasil, uma edição que eu tive há muito tempo atrás, é justamente Assombração na Casa da Colina. Mas o Stephen King, o autor, né, de O Iluminado, Cemitério Maldito, enfim, o Stephen King, ele gosta muito da Shirley Jackson, então ele sempre leu muito das obras dela. Um dos contos que eu sinto muita curiosidade de ler é A Loteria, que até hoje eu ainda não tive essa oportunidade de ler. No ano passado, ou no início desse ano, a Dark Side lançou, como eu disse, um livro, relançou os livros, estão relançando os livros dela. Um deles foi Assombração na Casa da Colina, e esse aqui, Nós Sempre Vivemos no Castelo. Esse livro aqui, eu não gostei tanto quanto Assombração na Casa da Colina, mas é um livro interessante pra gente conhecer o estilo de escrita da Shirley Jackson, que é diferente e peculiar. Bom, qual é a história da Assombração na Casa da Colina? Bom, a Assombração na Casa da Colina conta a história de alguns personagens, um doutor Montag, acho que é esse o nome que se pronuncia, que resolve levar para Hill House, ou a Casa da Colina, quando a gente traduz, né, superficialmente, para fazer como eu posso dizer, para ver se aquela casa realmente tinha alguns fenômenos psíquicos, sobrenaturais, enfim. Parte desse grupo, nós temos a Eleanor Vance, que é a nossa protagonista. Se eu não me recordo, se eu não estou errada, é ela que narra a história de Assombração na Casa da Colina. Então nós vemos a boa parte da história, né, parte da história do ponto de vista dela. Então é uma coisa meio duvidosa, porque, né, é só um ponto de vista. Nós temos o Luke Anderson, que ele é um dos descendentes dos Hills, que eram os antigos moradores, né? E a Theodora, que eu não consigo me recordar se ela tem o sobrenome, que ela é, pelo menos naquela versão do livro e na primeira versão do filme, supostamente lésbica, mas na versão mais atual de 99, ela também é um pouco mais acentuado. E cada um deles, com exceção do Luke, claro, do doutor, eles têm esse flat com o sobrenatural. Inclusive, Leonor, quando era mais nova, ela passou por algumas situações do tipo poltergeist. Poltergeist, assim, para explicar bem rapidamente, são aqueles, geralmente são espíritos
brincalhões, né, que fazem e acontecem geralmente perto de crianças. Então aconteceu alguns fenômenos perto dela e então por isso que ela resolveu ir junto com eles. Aí a Leonor, ela acabou de perder a mãe, então ela não tem muito o que fazer, ela está meio que perdida. Ela vai lá na casa e a casa vão acontecendo coisas, né? A casa, ela é diferente, acaba atraindo muito a Eleanor. Na casa tem também os caseiros, os Dudleys. Os Dudleys, eles nunca ficam na casa após o anoitecer, quando está escuro. É uma das frases que eles ficam mencionando muito no livro e depois até alguns personagens comentam meio que tirando sarro, né, do tom que eles usam. Na verdade, os Dudleys até que tem uma certa razão, porque parece que a casa não é tão legal assim. O que tem de diferente dessa história para as outras histórias de horror e casas assombradas? Eu acredito que ainda mais em 1959, quando não tinha muitas dessas histórias, ou melhor, até tinha, porque nós temos autores, né, Edgar Allan Poe, enfim, mas assim, ainda que tenha um horror, e o horror é aquela coisa que a gente traz dentro da gente, interno, né, ele foca mais no horror psicológico. Sim, acontecem coisas, tem sons, a gente leva sustos, acontecem coisas estranhas, mas ele, assim, o foco na história, na minha opinião, é a parte psicológica dos personagens, justamente, principalmente Eleanor, como a gente diz, a gente fica, já falei, a gente fica mais ouvindo os fenômenos, escutando, né, presenciando os fenômenos a partir do ponto de vista dela. Então, assim, House Hill, Assombração na Casa da Colina, ele é um livro muito bom. Na verdade, assim, há momentos em que a gente fica, assim, realmente, e a obra, ela deixa esse ponto, esse questionamento em aberto mesmo. Será que aquilo que está acontecendo é verdade? Será que é coisa só da Eleanor? Tem momentos que no início da obra, eu me lembro que eu comecei a ler, eu gostei muito dela, eu me afeiçoei a ela. Mas logo mais, talvez eu comecei a duvidar dela e comecei a questionar ela e comecei a não achar que aquilo que ela está contando seja real. Porque nós temos só o ponto de vista que é da Eleanor. Isso é muito questionável, né? Não tem uma chance de a gente ter outros pontos de vista, né? Enfim, House Hill, A Assombração na Casa da Colina, é uma das obras que eu mais gosto da Shirley Jackson. Gosto muito. O meu sonho é ter novamente a versão física, porque eu tive anos atrás a versão física. Infelizmente eu não tenho mais. Porque é uma obra muito boa e eu sinto essa empolgação de contar, né? Que é uma obra muito boa. A obra foi adaptada em 63 e eu vou colocar o elenco, né? A foto com o elenco. Essa versão eu ainda não tive a honra de ver, mas pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, essa versão ela é mais próxima da versão do livro. Eu acho, na verdade eu posso estar errada, eu acredito que eu tenha visto sim o filme, mas é uma edição não muito boa, então eu gostaria de rever de novo, porque é uma história muito boa. A versão de 99, também vou colocar a foto dos atores, já tem atores mais conhecidos da gente. Ele tem quase 20 anos, nós temos o Liam Neeson, nós temos a Catherine Zeta-Jones e nós temos a nossa protagonista, né, que ela também é conhecida, e tem o Luke Wilson. Eles também fazem os personagens principais. Mudou talvez o nome nas versões muda um pouco o sobrenome do autor, mas basicamente a história é a mesma. Na verdade, a Casa Amaldiçoada, comparada ao livro, é a versão menos fiel. Ela foge um pouco, ela muda o tom, ela torna mais uma história com efeitos especiais, uma história não tão original assim. Enfim,
Das duas versões, se eu vi realmente a versão de 63, a versão de 63 é melhor. Ela é antiga em preto e branco, mas ela é mais fiel à obra, e mesmo que ela mudou algumas coisas, ela é mais interessante. Já a Casa Amaldiçoada não é um filme ruim, mas eu particularmente, porque eu conheço a obra original, já não gosto tanto. Quando eu soube, não faz muito tempo, né, agora no metade do ano, que eles iam lançar a série da Maldição da Casa Hill, eu fiquei meio preocupada. Por quê? Porque adaptações nem sempre dão certo, ou remakes nem sempre dão certo. Eu achei, na verdade, que ia ser um remake em formato de série, que nós íamos ter novamente Eleanor e o Doutor e Theodore Luke. Mas eis que tem uma grande surpresa. Nós temos, sim, 5 crianças e os seus pais que ficam em 1992 na Casa Hill. Lá na Casa Hill, eles estão na casa justamente não para investigar se a casa tem efeitos sobrenaturais ou não. Na verdade, eles estão restaurando a casa, né, reformando a casa para vender e juntar dinheiro, ganhar dinheiro e comprar a sua própria casa. Como eu disse, qual foi a grande surpresa além disso? Se o pessoal leu Assombração na Casa da Colina, viu as outras versões, principalmente a versão da Casa Amaldiçoada, pode relembrar que tinha os Hills, né, que eram os donos da casa, e justamente na versão agora é os Hills, isso mesmo. E crianças, né, enfim, principalmente o foco na Casa Amaldiçoada são as crianças. Então, por isso que eu achei, até quando eu vi o trailer, eu achei que eles iam mostrar as crianças, os verdadeiros moradores na Casa Hill. Não é isso que acontece. Como eu disse, são os Crane, são a Crane, né? São a família aqui na casa, não são os donos originais, né? E são um dos mais outros moradores que vivem na casa. O que é muito, muito legal além disso é que a história é que os nomes dos personagens, nós temos o Steve, que é o filho mais velho. Esse nome não me recordou algum personagem da Assombração na Casa da Colina, mas nós temos Theodore, ou melhor, Theodora, sim, mesmo nome. Nós temos a Nell, que é a Eleanor, temos o Luke e temos a Shirley, que é uma homenagem, acredito, a Shirley Jackson. Então, ao longo da história, são 10 episódios, e eu super recomendo. Pelo menos os 5 primeiros episódios focam nos 5 filhos, eles relembrando o passado e o presente. A personalidade daqueles que são mais conhecidos, como a Shirley é uma personagem inédita, então eles puderam fazer uma coisa mais, né? Mas o Theo, né? Melhor falando, Luke. O Luke até também não tinha muita nas outras versões. Principalmente a Nell, com a sua xícara de estrelas. A série, ela respira e solta, né, para nós diversas referências à própria obra original, principalmente em trechos. Os Dudleys estão lá, eles não são tão assustadores, mas aquela frase ao anoitecer de noite, quando está escuro, está lá. Enfim, todo aquele clima tenso, né, toda aquela história, enfim, uma homenagem a Shirley Jackson a obra faz. E a história é muito boa, porque, como eu disse, em 1992 eles estiveram lá, 26 anos depois, eles infelizmente têm que voltar para lá. Mas a maneira que a série vai se desenrolando em 10 episódios é muito bom. E ele não é, ainda que você leve sustos, muitos sustos, ele é uma coisa muito mais, é um horror psicológico, ele é muito mais tenso, em momentos é lindo, é triste, enfim. O elenco tá de parabéns,
eu vou colocar aí também o nome, né, do elenco. Nós temos o Henry Thomas. O Henry Thomas, ele é mais conhecido, e ele fez outras obras, tá, gente? Mas ele é mais conhecido por fazer, quando ele era pequeno, o filme E.T. Então ele, graças a Deus, ele continua com uma carreira muito boa e o papel dele é muito bom. Um pequeno detalhe que eu notei logo que eu vi ele de cara, né? E eu fiquei tentando pensar quantos anos ele teria na vida real, sem pesquisar. Mas eu acredito que ele esteja mais perto dos 40, né? Ou talvez mais, tenha passado dos 40, enfim. Os olhos azuis dele, ele estava usando lente de contatos. Depois, quando a gente vê a versão, quem é que faz a versão mais velha dele, a gente sabe por que ele está usando. O Timothy Hutton, também vou colocar a foto dele, e é incrível que ao longo da versão 92, 2018, como os atores que fazem eles crianças estão muito bem, e os atores que fazem eles adultos são muito parecidos. Ficou muito bem essa reconstituição. Gostei muito, assim, essa coisa de a gente ver se o casal principal, né, tivesse filhos, como os filhos deles seriam. A gente pode ver nas versões adultas dos filhos os próprios pais. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, enfim. Mas eu achei isso muito interessante, porque eu senti muita empatia. E eu senti assim, como se eu estivesse vendo mesmo, vivendo, passando drama com a família Crane 26 anos depois. E a gente quer saber por que eles, uma certa noite, eles fugiram correndo da sua casa, porque alguma coisa horrível estava lá. Eu quero saber por quê, então você tem que ficar acompanhando. Por que a Eleanor faz o que fez, porque, como é que eram eles antes e depois, enfim. A Maldição da Casa Hill, A Maldição de Hill House, é uma série muito boa. Ontem, nessa madrugada, de 12 para 13 de outubro, eu assisti direto os 10 episódios, porque eu não conseguia parar. Eu queria comentar com alguém, dizer o quão boa era a série. Talvez não agrade tanto, porque, como eu disse, ela não é uma série que você vai ficar 10 episódios necessariamente se assustando. Ela assusta, sim, mas os sustos não são gratuitos. Ela se concentra muito mais no psicológico e no drama familiar. Aliás, tem cenas maravilhosas quando a família se reúne, né? Diálogos muito tensos e muitos sustos, enfim. Como é uma série, eu confesso que eu estou um pouco receosa de que vai ter uma segunda temporada, porque eles podem estragar uma coisa boa. Mas, como eu disse, a própria casa, né, na versão da Assombração Casa Hill, a gente conhece um pouquinho, né, e na Maldição da Casa a Casa Amaldiçoada também a gente conhece um pouco dos verdadeiros moradores. Tanto no livro quanto nos filmes sempre era Crane, o mesmo os nomes dessa família que não são os donos originais da série, né? Já na série eles colocaram Hill, né, o nome da família original, e a gente só tem assim pequenas pinceladas, pequenas assim, tal personagem era assim, fulana de tal fez isso, Beltrano fez aquilo. A gente não conheceu, não tivemos flashbacks da família Hill, a dona original. Então eu acredito que talvez a segunda temporada ela foque nisso. Talvez até mesmo eles possam fazer com que aconteça mais uma vez. Bom, eu não sei como é que eles podem fazer. Eu sei que quando terminou a série, eu gostei muito, deu vontade de reler o livro e deu vontade de fazer esse Lendo Livros especial, porque eu senti essa ânsia, essa vontade de dizer o quão boa a obra era, o quanto ela me deixou feliz e o quão quão me deixou impactada, enfim. Eu super recomendo vocês lerem Assombração da Casa da Colina. Como eu disse, a Dark Side ela relançou, então acho que vocês podem, né? Antigamente vocês tinham que catar em sebos, como foi o meu caso, porque não tinha.
você pode assistir a versão, tentar achar uma versão decente na versão de 63. Se vocês acharem, por favor, me digam, porque eu vou depois que eu terminar, eu vou procurar novamente, porque eu preciso rever, né? A versão de 99 eu acredito que seja muito mais fácil de achar. Assistam todas elas e assistam a série. Assistam, por favor, comentem, deem uma curtida, sigam o canal, mas principalmente comentem comigo. Eu adoraria o feedback de vocês. O que vocês acharam? Acharam a série boa? Acharam a série ruim? Gostaram das outras versões? Há aqueles assim que geralmente não gostam de obras ou de livros, né? Tanto de ficção, tanto literárias quanto cinematográficas, não gostam de coisas muito paradas, gostam de coisas mais sanguinolentas, né? Eu já não gosto muito de coisa com muito sangue porque já não acho tão assustador. Então talvez Shirley Jackson não agrade todo mundo. Mas aqueles que gostam ou que até não gostaram, comentem. Sigam o canal, né? O canal é Cris Costa, né? Vou colocar para vocês o nome. Mas vocês podem me seguir no Instagram. Eu tenho 2 perfis. E é por isso que esse canal tem tem vídeos de 2 estilos, né? Porque eu gosto muito de ler livros, então eu falo sobre livros, mas eu assisto muito doramas e também falo sobre doramas. Então é isso, gente. Deem o seu like, comentem, curtam, sigam o canal e fiquem aguardando mais vídeos eu falando sobre livros. É isso, gente. Até a próxima. Tchau!